O kit do planejamento anual dos anos iniciais é um material que vai te ajudar muito a planejar o seu dia a dia, a planejar as suas intervenções, que vai te ajudar a organizar os seus atendimentos e a dinâmica da sala de recursos. Vamos conhecer? Bom, ele é composto por essa parte de orientações, do e-book de orientações, planejamento diário, tá? Eu vou mostrar também, só tô te mostrando esse primeiro momento para que você conheça. Vai ter também, esse material tem o planejamento, é a parte do e-book de fábulas, e esse material aqui, você vai trabalhar leitura e interpretação principalmente para os alunos que ainda não sabem ler, e você quer trabalhar com eles comunicação, se ele está compreendendo, tá? O e-book de atividades e os jogos que eu vou mostrando para vocês aos poucos. Então vamos começar pelo planejamento do professor. Esse planejamento do professor, a primeira parte aqui, eu apresento uma parte que eu falo que é a parte administrativa pedagógica. O que tem que ter nesse planejamento nos anos iniciais? Que a gente sempre precisa. Ó, tem o calendário, então assim, você precisa de um calendário. São coisas simples, mas que te ajudam muito. Então tem calendário, né? Eu fiz bem parecido com o planner para ajudar na dinâmica da sala de recurso. Tem horário de atendimento, olha só, dias letivos que você vai botar por bimestre, busca ativa, conselho de classe, tá? Tem a parte de orientações de como você vai fazer, também como você vai fazer para iniciar o seu planejamento. Deixa eu ver aqui. Tá. Agora, olha só, quando eu falo do planejamento, agora a gente vai começar para a gente fazer o planejamento. Aquela parte é aquela parte que todos os professores normalmente precisam, tá? Reuniões de pais, tá? Reuniões de pais, datas de conselho de classe. Então aqui vamos começar com o planejamento. Então eu faço uma breve explicação do planejamento, tá? E nesse planejamento eu boto aqui, ó. Nesse e-book do planejamento, eu apresento uma sugestão de um planejamento para um aluno com deficiência intelectual, DI, e para um aluno do transtorno do espectro autista, com TEA. Eu organizei da seguinte maneira: segunda e quarta para o aluno de DI e terça e quinta para um aluno de autismo, tá? Eu apresentei porque como se fosse uma sala de recurso, né? Eu quis apresentar mais próximo para que você pudesse utilizar ele como base para fazer o seu planejamento, certinho? Então aqui, sugestões de atividade para aluno do DI, aqui eu tenho a sugestão de atividade para aluno com DI, a sugestão de atividades para aluno com TEA, tá? Depois eu faço semana a semana. Então assim, Então a primeira semana, que é geralmente a semana pedagógica, antes dos alunos chegarem, o que tem? Semana do planejamento e organização da sala. Então eu vou explicando o que você tem que fazer nessa primeira semana. Te dou algumas orientações. Elabore algo diferente para entregar aos seus alunos. Eu dou sugestões, tá? O que você vai fazer nessa primeira semana. Então ele vem semana a semana, ok? Depois, a segunda semana. Então aqui, normalmente a gente já tem os alunos já chegaram. Semana de acolhimento e criação do vínculo. Então aí eu dou aqui uma breve explicação, o que você vai fazer nessa semana. Então, esse planejamento ele vem semana a semana. Você viu que ele começou em fevereiro. Então, sugestões de materiais, você tem também. Importante, esse material você vai encontrar um checklist com habilidades, habilidades que para você poder utilizar com o seu aluno. Então, por exemplo, aqui, esse tem um checklist de aprendizagem e comunicação, certo? Então, aonde que você vai? Na primeira semana, você vai fazer a avaliação das aprendizagens na parte de habilidade de comunicação e tem aqui, ó. Então, você faz primeira semana, eu te dou a sugestão. Faça a avaliação na parte de habilidade e na parte de comunicação. E eu apresento aqui o checklist. Depois, na próxima semana, o que você vai fazer? Porque não dá para fazer isso num dia só, num horário de atendimento só.
Linguagem. Então aqui eu dou uma breve explicação para principalmente você que começou agora e tem dúvidas do que fazer em cada momento. Então aqui ó, a apresentação, né? Eu explico o que é linguagem e depois o que você vai ter aqui. Você vai ter aqui a parte do checklist, que é para você montar a sua avaliação diagnóstica para o seu aluno. Como que você vai planejar, como que você vai fazer, você pretende fazer intervenções, como que você pretende planejar as atividades diárias dos seus alunos, se você não sabe por onde partir. Então aqui com esse checklist você vai ter um norteador muito interessante, bem adequado para você começar os seus atendimentos. Depois tem o checklist de psicomotricidade e habilidade social. A parte de linguagem, tá? Você tem um checklist para aqueles que já sabem ler e aqueles que não compreendem o sistema de escrita. Então você tem também esse checklist, certo? Depois tem o checklist, né? Eu explico um pouquinho sobre habilidade social e depois eu continuo. Checklist da psicomotricidade. Depois você vai ter o checklist das funções. Sempre antes do checklist você tem uma parte eu explicando. Por que é importante trazer essa explicação? Porque às vezes a pessoa começa agora, a professora começou e não entende ou tem algumas nomenclaturas que ela não lembra muito bem. Então aqui eu apresento as funções executivas e cognitivas, tá? E depois você vai utilizar o checklist. E cada um desse checklist a gente vai trabalhar uma semana e vai fazer, ok? A nossa avaliação diagnóstica. Então a gente vai fazer as funções na parte de raciocínio matemático, vai ter também. Depois que você fez todo esse checklist, ele vai te ajudar a fazer a sua avaliação diagnóstica. Você vai dizer, bom, o aluno já fez, já consegue fazer isso, não consegue. Você vai começar a dar início à sua intervenção. Então aqui, ó, tá vendo que é por semana? Então aqui você começa as intervenções. E o objetivo pedagógico, sempre eu tenho um objetivo pedagógico específico do AE. E aí eu trouxe como modelo um planejamento que eu já fiz. Importante, quando eu fiz esse planejamento, quando você adquirir o material, o planejamento é do ano inteiro, tá? No entanto, sabemos, tá? Que o planejamento, quando a gente faz, a gente não consegue, não é adequado, não é interessante e também não fica legal a gente no início de ano fazer o planejamento para o ano inteiro. Por quê? Porque no decorrer do ano, no decorrer das nossas intervenções, nós vamos adequando e vamos melhorando e vamos ver aonde que a intervenção é mais necessária. Mas eu trouxe para que você possa ter uma ideia do todo, tá bom? Então aqui, segunda e quarta é um atendimento com o aluno de DI, terça e quinta atendimento com outro. Então, na segunda-feira, qual é a minha ideia, né? Qual é o meu objetivo? Estimular a comunicação. De que forma? Sugestão de algumas atividades para esse momento. Então, eu coloco aqui. Quando é que eu falo qual é a área que a gente vai estimular? Então, comunicação. Aqui nessa semana também vou trabalhar a comunicação com o aluno com TEA. E aí, o que você vai fazer? Toda semana eu coloco, né? Dia a dia eu vou fazendo esse levantamento, né? Vou mostrando para vocês. E aí, por exemplo, você quer trabalhar a parte de linguagem com o seu aluno. Aí você vai falar, Mona Lisa, mas que atividades? Como que eu vou fazer para escolher? No final desse material, tá? Desse e-book de orientação, tem aqui sugestão de atividades por habilidade. E aí você tem aqui a aprendizagem básica, que que a gente fez a primeira lá, que é o do checklist. Então, se eu quero trabalhar a aprendizagem básica, eu posso trabalhar animais pela metade. E é um material que vem do anexo 3. E são esses materiais que estão aqui, ó. Tá? Esse material vem no kit do planejamento dos anos iniciais. Então, tem aqui animais pela metade, leitura de fábulas. A leitura de fábulas é esse material que tá aqui, que eu vou explicar como que você vai utilizar. Leitura de fábulas, caça-figuras. Então aqui, veio, tá vendo? Tem anexo 6, anexo 5, anexo 12, né? Tudo isso aqui está no material. Todos esses anexos estão no material, tá? E vem para todos. Eu dou sugestão das funções executivas, eu dou para categorização, resolução de problemas, para atenção, ok? Raciocínio matemático. Essas são as orientações.
para você fazer o seu planejamento e para fazer as intervenções. Como que a gente pode trabalhar? Aqui, o que eu trago? Aqui é o de fábulas. Então, eu quero fazer uma intervenção ou eu quero fazer uma avaliação. Será que o que esse aluno recebe de informação, aquilo que eu falo, aquele que ele escuta, ele entende? Será que ele entende? Ele compreende? Ele interpreta? Ele sabe fazer inferências? Isso é importante. Tá, então como que eu posso trabalhar? Então eu fiz esse e-book de fábulas, por exemplo, aqui eu tenho Coelho e a Tartaruga. Então, primeira maneira que você pode utilizar esse material, você vai fazer a leitura, você pode pedir para o aluno fazer a leitura e fazer perguntas. Você pode também trabalhar com o material, cadê aqui? Com pedindo ele apontar para as figuras aqui, ó, as figuras, ok? Com as figuras que estão aqui desse material. Mas você pode falar, Mona Lisa, mas o meu aluno ainda não sabe ler. Como que eu posso trabalhar com esse material? Da seguinte maneira, você faz a leitura, tá? E depois você vai pedir ele para apontar, por exemplo, dos animais que participam que estão no texto. Tá, mas como que eu vou escolher essas figuras? Trago também, né? Apresento para vocês no final do material, eu mostro aqui, ó, Coelho e a Tartaruga, respostas corretas. Então, se você perguntar, quem participa os personagens da história, então aqui o Coelho e a Tartaruga. E aí você pode botar o sapo, a onça e a cenoura também como figuras distratoras. Essas figuras distratoras que eu coloquei aqui são figuras que não fazem parte, mas eu não escolhi elas de forma aleatória. Todas elas tiveram um embasamento teórico para que eu pudesse escolher essas figuras. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu ver quantas fábulas, 15 fábulas para você trabalhar. Além desse material, o que você vai receber também? Olha só, e-book de atividades para você xerocar e entregar para o seu aluno fazer as intervenções. Vamos ver quais são? Então, aqui é para você trabalhar com aqueles que já sabem ler as primeiras palavras ou que estão começando a ler. Você pode trabalhar consciência silábica, consciência de palavras, você pode trabalhar, depende da intervenção. O material serve só para um tipo, só para os que já sabem ler alguma coisa? Não. Vai depender da intervenção que você quer trabalhar com esse aluno. Então, eu botei vários. Aqui são sílabas simples, aí começa as sílabas complexas, ok? Só tem leitura? Não. Olha só, nós temos textos que eu adoro, que são o quê? Pequenas histórias, problemas matemáticos, que eu coloquei a imagem para ajudar aqui você fazer, para que o aluno compreenda, porque a utilização de imagens é muito importante para ele compreender. Então aqui, trabalhe com pequenas histórias de matemática, depois nós vamos trabalhar aqui sequência lógica. A sequência lógica é muito importante para a gente trabalhar a parte de linguagem, para trabalhar raciocínio matemático, para trabalhar ordem. Então aqui eu botei o quê? O crescimento como se fosse de um pintinho. Aí veio um pintinho, depois vira a galinha, coloca... tá na ordem, não tá na ordem correta. Então primeiro vem o ovo, depois nasce o pintinho, a galinha e o que fica maior. Ok? Então aqui eu botei da borboleta. Olha só, para trabalhar a parte de matemática, para começar a trabalhar os números, a contagem, nós vamos trabalhar a adição, começamos a trabalhar conceitos numéricos, depois eles vão dar embasamento para a adição e a multiplicação. Então aqui, para ele compreender, aqui é o número 1. Então a gente fez aqui, ó, tem o número 2, 3, ok? Então, esse material, ele vai te ajudar, vai te dar um suporte bem bacana, olha só, bem bacana para você utilizar na sua sala de recurso. Então, como você viu, você tem a parte teórica para te dar um embasamento, você tem jogos, você tem atividades estruturadas, você tem folhas para você entregar para o seu aluno, um material completo para você, professor da sala de recurso, que quer trabalhar de forma assertiva nas suas intervenções e no seu planejamento. Gostou desse material? É só adquirir. É o kit do planejamento dos anos iniciais.